os documentos apresentados pela Precisa para fazer a intermediação da compra da Covaxin. Me permita, se não foi por razão pessoal, o senhor poderia me dizer o que foi fazer na Índia nesse período? Sim, senhor. Eu fui à Índia apresentar para eles as evidências e as provas de que nós recebemos esses documentos da Invixia, um parceiro deles, eleito no processo por eles. Então, o que Vossa Senhoria está dizendo é que quem promoveu as fraudes foi a Invixia. Sim, senhor. Só que nós temos aqui um documento da perícia do Senado Federal que chega a supor que a fraude foi cometida dentro do próprio Ministério da Saúde. Será que a Invixia, que era aquela espécie de cupido empresarial que junta as empresas para fazerem negócio, ela teria estrutura para dentro do Ministério da Saúde fraudar procuração, fraudar o termo de que nada consta, e, enfim, como teria sido isso? Senhor presidente, só um esclarecimento de fato, um aspecto técnico. Isso decorre, senhor senador, do fato desse documento provavelmente ter sido baixado e depois enviado, e com isso ter ganho metadados do Ministério da Saúde. Mas o arquivo original tem metadados da Invixia. Vossa Senhoria teve sucesso nesse intento lá na Índia? Se puder falar. A Invixia é do Emirados Árabes e sabe escrever português perfeitamente. Muito bom. Muito interessante essa tese. Invixia que não... Eu te dou todo o meu tempo depois, fica tranquilo. Invixia que, diga-se de passagem, não existe para o direito brasileiro e não existe no Brasil. Ela não existe enquanto estrangeira, não tem representante legal aqui. E quem mandou o documento... Veio o documento do e-mail da Precisa. Hoje não há como fugir da responsabilidade. Esses documentos vieram da Precisa. Até que se prove o contrário, a Precisa é responsável pela falsificação. Não de 2, mas no mínimo de 4 documentos, porque nós não podemos esquecer das nossas fiscais e dos invoices, senador Humberto. Vossa Excelência, tem 1 minuto meu mais. Não se preocupe. Então... Se isso aconteceu, é porque a empresa dos Emirados Árabes deve ter mandado para a Precisa e a Precisa encaminhou ao Ministério da Saúde. Só pode ser essa a possibilidade. Mas voltando, Vossa Senhoria conseguiu o seu intento, vai retomar as relações com a Bharati? Senhor senador, para essa pergunta, respeitosamente, eu vou ficar em silêncio. Ok, eu agradeço. Na verdade... A Precisa é uma empresa muito importante e que tinha um desejo gigantesco de ter esse contrato. Fez muitas pressões sobre o Ministério da Saúde. Eu tenho um exemplo aqui, o senhor Túlio, que esteve aqui ontem e disse que não era nada da Precisa, só um advogado cujo escritório tinha sido contratado. Na data... do dia 18 de fevereiro, ele manda um e-mail para o gabinete da Secretaria Executiva do Ministério, dizendo que queria continuar com as tratativas para o fornecimento de 20 milhões de doses da Covaxin. Aí ele diz, na data de hoje, 18 de fevereiro, fomos informados por nossa representada que em reunião realizada entre ela e a OMS, foi pressionada para que os 20 milhões de doses da Covaxin pré-reservadas ao Brasil fossem deslocadas e fornecidas a países menos abastados, o que poderia vir a comprometer a intenção de cronograma inicialmente proposto. Na verdade, é uma chantagem. Alguém aqui acha que a Organização Mundial de Saúde ia pegar as vacinas que estavam destinadas para o Brasil e mandar para outros países? Na verdade, aqui era uma tentativa de forçar o Ministério da Saúde a ampliar, a fazer o mais rapidamente a assinatura desse contrato. Em busca de obter esse contrato, a Precisa procurou estabelecer um entendimento
não se sabe qual, com o senhor Roberto Dias, cuja forma de atuação já é do conhecimento de todos nós. Para conseguir esse contrato, precisa, aí me perdoe, Vossa Senhoria vai poder provar depois que foi a Invixia, mas eu entendo que a Precisa falsificou, como disse a senadora Simone Tebet, pelo menos 4 documentos importantes. Esse contrato era tão desejado pela Precisa que ela foi buscar garantias para assinar esse contrato que estão fora da própria lei de licitações. Ela não foi buscar uma instituição financeira, ela não deu garantia em efetivo, ela não cumpriu nenhum desses processos. Ela foi atrás de quem? Foi atrás do FIBBank. Eu não preciso nem falar porque o senador Tasso já disse como é que funciona o FIBBank. E aí a Precisa apresentou ao Ministério da Saúde garantias extremamente frágeis. E em meio a isso, uma série de operações esquisitas. Por exemplo, a Precisa deu R$350 mil ao FIBBank. Vossa Senhoria pode responder por quê? Foi uma parte do pagamento da carta. Da carta? Sim. A Precisa também deu R$9 mil à consultoria RBNet. Também é a mesma coisa? Este pagamento em especial eu desconheço, senhor senador. Desconhece, né? E o FIBBank, na verdade, como já foi dito aqui, é uma empresa do senhor Marcos Tolentino, que deverá vir aqui, espero que venha, depor aqui na CPI, e que é amigo e irmão do deputado Ricardo Barros. Mas a Precisa queria tanto esse contrato que ela fez muitas despesas. Por exemplo, o senhor pode me explicar por que é que a Precisa pagou R$1 milhão à Câmara de Comércio Brasil-Índia 2 dias antes de assinar o contrato com a Bharat Biotech? Eu vou ficar em silêncio, senhor senador. Fica evidente que essa Câmara, boa coisa não é, porque recebeu um dinheiro que ele não pode dizer o que foi. Tem aí uns embaixadores de meia tigela da Índia, cônsules, um no Rio, que é o pai, e outro em Minas, que é o filho, que fazem parte da diretoria dessa Câmara de Comércio, que parece ser mais uma picaretagem, porque recebeu R$1 milhão aqui, o que foi? Foi lobby que fez lá na Índia? É importante se saber. A senhora Emanuele Medrades passou 6 meses na Índia, inclusive com o serviço de concierge. Isso é dinheiro. Quem pagou isso? Foi a Precisa? O senhor lembra quanto foi esse trabalho? Esse gasto? Não, senhor. Não lembra, mas deve ter sido muito. Quantas delegações brasileiras foram para a Índia, para aquelas reuniões que fizeram lá? Associação Brasileira de Vacina, as pessoas da Precisa, enfim. O senhor lembra quantas foram? Eu vou ficar em silêncio, senhor senador. Ok, mas foram pelo menos 2 que eu tenho conhecimento. Isso também custa dinheiro, passagem de avião, hospedagem de hotel, restaurante, bebida, etc. Então, é mais uma demonstração de como a Precisa queria esse contrato. Agora eu vou dizer qual é a minha teoria aqui. Posso estar errado, não estou dizendo que tenho provas disso. Tudo isso acontece ao mesmo tempo em que o Ministério da Saúde, por uma razão que ninguém sabe qual foi, e tinha comprado 10 milhões de preservativos femininos à Precisa, no valor de 15,7 milhões no dia 13 de novembro, e no dia 18 de fevereiro, na boquinha de assinar o contrato, ela aumentou de 15,7 para 31,2 o valor desse contrato, alegando o aumento do dólar. Tá danado, eu sei que o dólar aumentou muito, Bolsonaro desgraçou o Brasil com essa política dele, mas 100% de aumento no valor do câmbio é um pouco demais.
A minha tese é que deram esse aumento aí, talvez para ajudar a financiar essas despesas. Já que estava certo que ia ter a assinatura do contrato, quer dizer, eles estavam todos imaginando, então libera o dinheiro, vamos superfaturar o valor desses preservativos e por aí vai. A outra coisa que eu pergunto, já vi que o senhor não respondeu, pode ser que agora comigo responda. Quem foi que colocou o senhor nessa relação com a Barate, a Precisa com a Barate? Eu vou ficar em silêncio, senador. Sabia. Mas certamente foi gente importante. Porque, veja, como diz o nosso senador Maraziz, jabuti não sobe em árvore. A Precisa não tinha experiência com venda de vacina. A Precisa já tinha maus antecedentes naquela venda, quando ela tinha o nome de Global, ao Ministério da Saúde, de medicamentos para doenças raras, que deu um calote de 20 milhões de reais no Ministério da Saúde, recebeu antecipadamente, por ordem do deputado que era ministro na época, Ricardo Barros, e não entregou. Então, para uma empresa assim conseguir um negócio desse, foi gente muito importante que fez essa negociação e ajudou a botar a Precisa no meio dessa história. Além do mais, uma negociação rápida, a mais rápida, o preço mais alto e um comissionamento. Eu quero até perguntar a Vossa Senhoria se isso é verdade. A Folha de São Paulo diz aqui, Precisa e Envixia esperavam receber 23 milhões de dólares em comissões com venda da Covaxin ao governo. Veja, é muito dinheiro. Isso é verdade? Vou permanecer em silêncio, senhor senador. Pois não. Então, está aqui a informação, não é, demonstrando que o negócio era realmente um grande negócio. E é uma empresa, sem dúvida, importante, muito importante, não somente conseguiu esses contratos, mas também muito bem relacionada. Por exemplo, saiu na imprensa, não sei se é verdade ou não, que Vossa Senhoria conseguiu mobilizar um senador da República, filho do presidente da República, o senhor Flávio Bolsonaro, para uma audiência no BNDES com o objetivo de fazer investimentos no Nordeste na temática de internet. Tem que ter muita importância para conseguir uma coisa dessa, sinceramente. Não é qualquer um que consegue um apoio importante desse, né? E é muito importante também, veja, apesar de que o senhor Ricardo Barros, quando esteve aqui, não deu muita importância ao senhor. Acho que meio ingrato ele. Porque perguntou aqui o senador Renan Calheiros, qual é a sua relação com Francisco Emerson Maximiliano, próprio societário, sócio-proprietário da Global e da Precisa? Aí ele respondeu, eu não tenho relação pessoal com o senhor Maximiano. Eu o recebi no gabinete como ministro, com a nossa equipe de compras, está também nos registros aqui que ele alegou, e eu também aleguei, que a última vez em que nos encontramos foi quando eu era ministro. Aí o que é que acontece? Vem a revista Piauí, enxerida, e diz o seguinte, que no dia 28 de maio de 2020, conforme o senador Tasso Gereissati disse, houve um almoço em São Paulo, na casa do senhor, um jantar, na casa do senhor Marcos Tolentino, que o senhor também só conhece de vista, foi comer na casa dele, mas só conhece de vista. Estava Marcos Tolentino, estava a esposa dele, Vanessa, o senhor Wagner Potenza, o senhor Danilo Trento, o senhor e o deputado federal Ricardo Barros. Vejam que coisa. Esse povo está muito desmemoriado, não consegue lembrar, em plena pandemia, dia 25 de maio, dia 28 de maio, e sabe qual era o objetivo, segundo disse a revista Piauí? Esse era um jantar ofertado ao novo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e o objetivo era exatamente aproximar o ministro Pazuello de importantes empresas que se relacionavam com o Ministério da Saúde, entre elas a Precisa, que estava
representada pelo senhor Francisco Maximiano. Portanto, nós estamos diante... Senador aqui, Humberto, foi não? além da empresa Precisa, que eu não vejo mal nenhum em jantar, isso Claro. aí, eu não vejo mal nenhum, não prova nada. Tinha alguma outra empresa lá? Bom, a relação que eu tenho aqui são das pessoas que estavam lá, né? Podia até perguntar ao doutor Francisco Maximiano. O senhor Wagner Potenza estava lá? Eu não participei desse jantar, senhor senador. A revista 15 Piauí, segundos. Então, não dá para ter credibilidade. Não Como é que ela descobriu isso? é jantar ou almoço? Não, diz aqui, aqui diz que é um jantar, que foi um compromisso. Então, Um que chegou aqui que disse que não tinha ido pro jantar, mas pro almoço ele foi, entendeu? Foi. Então tem que saber. é verdade. Vocês têm que, quando perguntar, por favor, pergunte certinho, porque a pessoa não... Pois é, mas é isso. E, na verdade, senhor presidente, eu acho que a situação é muito complicada para essa empresa Precisa. Não tenho nada contra ela, não é? Mas, para mim, ficou evidente, para todos nós ficou evidente que a Precisa tinha uma gana tão grande de ganhar esse contrato, talvez para receber esses 123,7 milhões de dólares, dos quais 45 milhões de dólares iriam ser enviados antes lá para a Madison, lá em Singapura, de modo que eu acho que já está claro para o Brasil que aqui se tratava de um processo de tráfico de influência, se tratava de fraude, se tratava de algo que iria dar prejuízo para o Brasil, e a CPI teve um papel importante nisso. O próximo capítulo, senhor presidente, é quando vier aqui o senhor Tolentino. Esse aí a gente vai ter que conversar com ele, direitinho para ele explicar todas as falcatruas que compõem essa empresa que andou dando essas garantias. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.